Bom, a gente conversa agora sobre segurança pública. Quem está conosco é o secretário estadual, César Schirmer. E se você quiser participar e mandar perguntas para o secretário, pode mandar pelo WhatsApp 9588-2374. Participe da nossa conversa. Agora sim. Boa noite, seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Tudo bem, Bives? Um prazer muito grande participar do teu programa. E para mim tem um simbolismo muito significativo. Eu não sei se você sabe, eu fui professor da UBRA durante muito tempo na minha vida. Isso me gratifica muito, me traz muita saudade. Portanto, além das razões que são muito gratificantes participar do teu programa e da TV UBRA, para mim também é um momento de lembrança de um passado que eu tenho muita saudade. Nosso colega em Santa Maria? Aqui mesmo, em Canoas? Mas faz tempo já. Foi lá pelos idos de 90. Sim, né? Lembrando que a gente tem espalhados pelo Rio Grande do Sul, por exemplo, inúmeros campos. Lá em Santa Maria tem um campus de ótima qualidade, muita tradição e reconhecimento da população. Muito bom lá. Bom, secretário, vamos começar com a questão da Força Nacional, né? Até quando ela fica em Porto Alegre? Como deve ser essa atuação? A gente já viu que a Força está atuando também na noite, né? Na verdade, viu, a Força Nacional ela tem uma presença muito expressiva em Porto Alegre, particularmente em Porto Alegre, e foi um momento de grande dificuldade. O governo estadual pediu que a Força Nacional viesse para o Rio Grande do Sul, e nós vamos pedir agora, até o fim do mês, a prorrogação deste prazo, 60, 90 dias, enfim, o máximo que for possível. São em torno de 140 integrantes, nós queremos esse número ampliado, se for possível. E a Força Nacional tem um trabalho muito interessante. Lá em Porto Alegre, num primeiro momento, junto com a Brigada Militar, participou da Operação Avante, no centro de Porto Alegre, e depois, junto com a Brigada Militar, na periferia de Porto Alegre, no que nós chamamos lá do mapa do calor, mapa da violência e da criminalidade. Alguns espaços da periferia onde a presença ostensiva da Polícia Militar é muito relevante. Não só por isso, mas também por isso os indicadores que temos de criminalidade em Porto Alegre estão sendo reduzidos. Bom, durante o período do secretário Jacini, a Secretaria de Segurança passou a disponibilizar, né, os dados sobre os números de ocorrências no Estado e nos municípios também, apenas de forma semestral, que é o mínimo determinado pela lei. O senhor pretende rever essa política? Né? Bem, eu não sei como funcionava antes. Sim. Na verdade, eu perguntei como é lá na Secretaria e me disseram que semestralmente divulga os dados. E eu até poderia divulgar dados agora que são muito interessantes. Há uma redução da criminalidade. Não na dimensão que gostaríamos, mas a criminalidade, no segundo semestre deste ano, ela vai reduzir, na minha avaliação preliminar, substancialmente. Agora, eu não vejo por que não publicar esses dados mensalmente, porque, afinal, não há por que não ter essa transparência. Na verdade, elas têm uma sazonalidade. Tem meses, viu, que é até uma questão que me impressionou, são mais, alguns tipos de crimes são mais intensos. Eu não sei por que razão, mas acontece isso. Então, às vezes, oscila muito para cima, muito para baixo, e aí talvez a Secretaria tenha alguma dificuldade de liberar um mês só, porque no mês pode ter um pico, entendeu? E aí chegou a ser trimestral, chegou a ser... talvez trimestral, ela deu um quadro mais nítido de uma sequência, de um mapa histórico, não? Uma referência histórica, a sazonalidade, mas ela vai nos permitir ter uma média mais adequada do que no mês está lá em cima, outro está lá embaixo. Isso, às vezes, pode surpreender negativamente ou até positivamente, como se fosse algo fantástico, tanto negativo quanto positivo. O bom, talvez, é ver a curva. Se a curva é descendente, dos 6 meses ou do ano, ou se a curva é ascendente. É assim que se pode avaliar mais adequadamente do que só um mês. Uhum. Bom, secretário, eu vou juntar duas perguntas para a gente ter os dois lados, né, dessa questão. Afinal de contas, foi, por exemplo, estopim para debates acalorados. A gente sabe que hoje em dia há uma espécie de grenalização entre as ideias e posições, né? Alguns condenam as ações da Brigada Militar, outros valorizam as ações da Brigada Militar. Então, eu vou resgatar dois episódios para a gente analisar nas duas perspectivas, né? Na noite passada, 5 suspeitos morreram em confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul e na mesma cidade, policiais foram flagrados, e todo mundo lembra do caso, né, no vídeo, nas manifestações da Brigada tentando, né, dominar
um homem com um cacetete que seria pai de um manifestante, né? Aí seria uma avaliação sobre as técnicas da brigada e se a secretaria também discute isso junto com a brigada, que são, né, técnicas diretamente ligadas à corporação. Mas, por outro lado, nós vimos, né, policiais tombarem confrontos. Vou resgatar um aqui. O caso que houve no Litoral Norte, por exemplo. Há casos também de policiais de folga que usam, né, carros para perseguir bandidos na sua ação, ou seja, brigadiano 24 horas por dia, não só quando está fardado. Há também risco para esses profissionais, né, hoje, nas técnicas que são empregadas. Como é que a secretaria trabalha isso com a brigada? Bem, essa é uma questão muito relevante, né? Eu até acho que não há, relativamente a esse assunto, tanto conflito, porque hoje o senso médio da população é que haja mais repressão, mais policiamento ostensivo, e que seja muito vigorosa, enérgica, etc., etc. Até me atrevo a dizer que se há uma quase unanimidade no Rio Grande do Sul, esse é reconhecimento do papel da Brigada Militar. Com menos gente, com dificuldades financeiras, com menos recursos humanos, ainda assim a Brigada Militar está na linha de frente da repressão e do enfrentamento. Eventualmente pode cometer excesso aqui e acolá, e toda vez que um policial militar dá um tiro, não precisa acertar, basta puxar o revólver e dar um tiro, imediatamente a Brigada abre um processo de investigação. Bom, se há algum homicídio, enfim, aí sim é um processo mais aprofundado para investigar se não houve excesso, etc., etc. Nesse episódio de Caxias, nesses dois episódios de Caxias, vou falar o primeiro. Eu tenho 44 anos de vida pública. Eu iniciei no velho MDB combatendo a ditadura militar, portanto ninguém pode contestar a minha postura, a minha formação democrática, meu compromisso com a liberdade, etc., etc. Hoje nós vivemos num país democrático. E há espaço para que todos se manifestem livremente as suas convicções, o seu pensamento, a sua rebeldia, o seu protesto. Agora, isso tem que ser feito dentro da lei. Não é adequado você fazer um protesto que interrompa uma BR, digamos aqui é 116. Isso causa prejuízo à economia, causa prejuízo às pessoas, causa prejuízo aos alunos e aos professores da UBRA. Não é direito a um grupo de pessoas, por mais legítima que seja a sua inconformidade, o seu protesto, prejudicar os cidadãos, prejudicar as pessoas, prejudicar o patrimônio público. Em Porto Alegre, recentemente, destruíram containers, né, o lixo containerizado, com prejuízo para a Prefeitura de Porto Alegre. Não é para a Prefeitura, é para o povo de Porto Alegre, porque o prefeito administra os recursos que o povo paga. Então, se você tem que gastar mais, é tirado do dinheiro do povo. Então, os protestos, eles têm que ser feitos dentro do respeito à legalidade democrática. Não é a legalidade da ditadura, como era no passado, não. É a lei construída democraticamente por quem tem legitimidade para fazer as leis. Então, todo protesto, sim, tem que ser reconhecido, respeitado, legitimado, mas não pode destruir patrimônio público, não pode cometer excessos, violências, etc., etc. Então, eu estou fazendo estabelecendo esse parâmetro, não vou entrar no mérito lá de Caxias, eu não era secretário, não sei exatamente o que aconteceu. Então, minha formação democrática me obriga a dizer isso. Sim, mesmo aqueles que protestam têm que respeitar a lei. A lei é feita para todas, para todos, para mim, para ti e para qualquer cidadão, por mais importante ou por menos importante que seja. Todos nós temos que obedecer à lei. Aliás, é um problema do Brasil. Tem gente que diz assim, essa lei não quero cumprir, não gosto dessa lei. Não, tem que cumprir a lei, lei é lei. Essa frouxidão moral, essa frouxidão dos costumes, ela que leva também a um crescente grau de insegurança de todos nós. Enfim. O segundo aspecto que aconteceu, a segunda questão que tu colocaste, que aconteceu hoje lá em Caxias. O que aconteceu? Pessoas com um passado e uma trajetória no crime balearam duas pessoas. Uma moça que, infelizmente, eu vi agora até uma frase que não é minha, que eu vi numa reportagem, quer dizer, a pessoa errada, lugar errado, no momento errado e circunstâncias erradas. Aparentemente, essa pessoa, que é uma funcionária da comissária de bordo do Azul, ela tinha alguma relação, de alguma natureza,
enfim, passional, pessoal lá, com uma pessoa que foi assassinada, e ela acabou morrendo junto, infelizmente. Aliás, qualquer morte tem que se lamentar. A brigada, diante da informação de que um casal havia sido assassinado, o homem tinha antecedentes criminais, a brigada foi ao encalço, ela agiu prontamente, com rapidez, com agilidade, com eficiência, e foi ao encalço dos 4 criminosos que haviam matado, dos 4 ou 5 que tinham matado esse casal, e perseguiu, e eles saíram com o carro, e a brigada atrás, eles largaram o carro, se embrearam no mato e trocaram tiros. Eu recebi dos quadros de informação da Secretaria o arsenal de armas dos criminosos. Eles tinham armas, fuzis e submetralhadora, armas privativas do Exército Brasileiro, armas, repito, privativas do Exército Brasileiro, portanto, armas de alto calibre. E a brigada os enfrentou. Eu não vou entrar no mérito, porque isso, obviamente, há uma investigação em curso, mas no combate, a brigada tem que ser firme, enérgica, determinada, porque ela está ali, ela usa armas por delegação da legislação e delegação do poder público, e ela está enfrentando, não é inocentes, não são anjos, não, são criminosos fortemente armados. Então, bom, neste embate morreram os criminosos, mas já morreram brigadianos. Então, bom, a que ponto agiu com excesso, sem excesso, isso está sendo investigado. Sim. Agora, eu me coloco muitas vezes do lado do soldado que está lá na ponta, enfrentando alguém, às vezes, melhor armado que ele e com uma longa trajetória no crime. Sim. Que é o caso de, ao menos 3 dos criminosos já foram identificados e todos eles têm um passado ali de tráfico de droga, isso e aquilo. Eu não estou justificando nada, claro, e nem me caberia. Eu sou contra a violência, sou contra o crime, sou contra o homicídio, seja de quem for, seja um policial Sim. armado e seja de um criminoso. Agora, de qualquer forma, de um lado está a lei, a ordem democrática e o cumprimento das tarefas de zelo pela segurança pública, e de outro lado está o crime e pessoas, às vezes, melhor armadas até que os próprios brigadianos. Bom, nisso somos testemunhas aqui no Conexão RS, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, quando nos atende, se algum pecado não é por omissão. Realmente, todos estão, no momento de crise financeira no Estado, trabalhando. E muito, então, eu sou muito reconhecido, viu? A Polícia Civil e a Brigada Militar. São muito profissionais. Bom, vamos para o nosso WhatsApp, secretário, 9588-2374. Você pode participar, mande as suas perguntas. A gente já tem a pergunta do Martinho, de 2 irmãos. Ele diz o seguinte: o crime anda sobre rodas. Se eles, sem eles não funciona, né? São os carros, imagino eu. Partindo disso, não entendo porque a Brigada Militar faz tão pouca barreira, essa é a impressão do Martinho. Dirijo diariamente na Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, há 12 anos, e foi atacado só 3 vezes por uma blitz. Na minha opinião, não falta dinheiro nem efetivo, falta usar de fato o que tem, trabalhando efetivamente com questões de horário de trabalho, entre outras, né? Eu acho que ele está solicitando até mesmo em horários de pico. Essa pergunta ela é interessante e procedente. Nós, desde que eu assumi, estamos trabalhando muito. Deixa eu traduzir um pouco o que eu quero dizer. Sim. Se nós imaginar que só a Secretaria de Segurança, só nós vamos enfrentar todo este aparato de armas e de instrumentos, etc. e tal, que tem o crime, nós vamos partir de uma premissa que só nós... está errada essa visão. Não, Sim. Nós precisamos de tantos quantos queiram se associar neste esforço do enfrentamento do crime. E eu me refiro ao Governo do Estado, claro, outras secretarias na prevenção, Secretaria de Educação, Saúde, Sim. Cultura, etc. e tal, o Poder Legislativo, o Judiciário, Ministério Público, mas também o Governo Federal, a quem compete a legislação sobre drogas, o contrabando de armas, a legislação penal, e aos municípios, que têm guardas municipais, e que a iluminação pública também é importante, porque criminoso gosta de escuridão e de sombra, não gosta de luz, a iluminação é muito importante. Então, nós estamos trabalhando nesse momento em ampliar este trabalho que a Brigada e a Polícia realizam tão bem. O que é ampliar? O Exército Brasileiro tem uma atribuição constitucional de garantia da lei e da ordem, que é o que se faz no Rio de Janeiro. Eles estão fazendo lá, fizeram durante a Olimpíada. E é o que faz no Haiti, que é a Missão Internacional de Paz.
Só que os militares eles têm que ser treinados para cumprir essa tarefa. E nós fizemos uma experiência inédita e muito boa lá em Porto Alegre, não faz o quê? 5, 6 dias? Nem isso, uma semana? Da brigada junto com o Exército, treinando, se qualificando, e isso nós podemos também fazer no futuro, além do Exército, e ampliar, eventualmente, se for possível, em outros municípios do Rio Grande do Sul, também com as guardas municipais e os departamentos de trânsito dos municípios. O que eu estou querendo dizer? Na guerra contra a insegurança e contra a violência, nós precisamos somar todos, todos são bem-vindos. Tem gente que é contra a Força Nacional. Por quê? Não, são 140 homens a mais nos ajudando, bem-vindos. Então, essa compreensão de que nós temos que somar todos vai na linha do que o nosso colega ali de Dois Irmãos, né, perguntou. Isso, Martinho. Então, eu sou totalmente a favor, nós vamos ampliar esse trabalho, ele é muito relevante, porque não só você aprende o carro, que muitas vezes é roubado, etc. e tal, mas também dentro do carro tem droga, tem arma, tem delinquente, etc, etc. Bom, vamos para a próxima pergunta. O Robson Silva, de Viamão, ele pergunta que ele gostaria de saber o que houve com o concurso da SUSEP, que foi anunciado no pacote de segurança pública, feito pelo governador do estado. E já incluo aqui uma pergunta para a gente ganhar tempo, né? Aqui em Canoas foi construída uma penitenciária. O governo tem condições, pelo menos, de amenizar? O que está sendo feito na área penitenciária? Vamos por parte. Vamos lá, secretário. Desculpe, a pergunta era... É do Robson, lá de Viamão. Isso, Robson, é sobre o concurso da SUSEP, sim. Deixa eu só explicar uma coisa para o Robson. Quando o governador me convocou para essa tarefa, essa missão, ele me deu 3 tarefas. Aumentar o policiamento ostensivo, enfrentar as dificuldades do sistema prisional e agilizar as medidas anunciadas pelo governo. Foram as medidas concurso para a SUSEP, chamar brigadianos, chamar policiais, também já concursados, enfim, uma série de ações, de decisões na área da segurança pública. Relativamente à pergunta, o concurso da SUSEP, estamos concluindo a contratação, foi feita a licitação, de uma empresa para realizar o concurso. Então, o concurso vai sair, já está autorizado, o governador já autorizou, a empresa já está praticamente contratada, estamos formalizando esse contrato e logo, logo sai o edital do concurso para a SUSEP. Segunda pergunta, Presídio de Canoas. Essa é uma novela, né? Um pouquinho antiga aí, mas desde que eu assumi, antes, obviamente, já vinha acontecendo isso, mas agora eu tenho me dedicado intensamente a isso. Devo voltar a Canoas semana que vem para visitar lá em loco o Presídio de Canoas. Nós elencamos 14 itens que precisam ser enfrentados para resolver o problema todo do Presídio de Canoas. Desses 14 itens, tem 6, 7 que são essenciais. Por exemplo, o acesso, enfim, internamente tem algumas dificuldades relativamente ao acesso, e externamente também, o concurso para a SUSEP, para colocar gente lá, questão do monitoramento eletrônico dos telefones, a parte externa, enfim, tem vários, o problema de saneamento, esgoto, que tem que fazer uma obra, e água também, enfim, tem algumas questões e nós estamos trabalhando, todo o governo, o governador, partido do governador Sartori, todos nós e todas as outras secretarias, com muito afinco no sentido de o mais rapidamente possível colocar este presídio em funcionamento, na plenitude. Este é um presídio muito importante, é uma nova concepção de penitenciária. Infelizmente, o sistema prisional no Brasil, mas no Rio Grande do Sul ele é caótico. O sistema prisional, hoje, vou usar uma frase forte aqui, mas é verdadeira, é um depósito de seres humanos e uma fábrica de criminosos. Porque muitas vezes chega o preso ali, é um preso, enfim, cometeu lá uma conduta inadequada, mas de pequena periculosidade, e largo ele lá no meio de bandidos contumazes, de chefões poderosos de quadrilhas. E ele sai de lá, muitas vezes devendo favores dessa ou daquela natureza, e quando volta para a atividade, ele volta praticando delitos de maior gravidade. Então, tem que parar com essa mistura de preso. O que é mistura de preso? É colocar alguém que fez um pequeno furto do lado do chefe do tráfico de droga numa cidade inteira. Então,
Não dá para continuar assim, entendeu? Não dá para misturar, porque nós estamos estimulando a criminalidade, nós estamos entregando para a mão dos grandes bandidos do Rio Grande do Sul pessoas que, não estou justificando, mas por uma razão ou outra cometeram algum delito mais leve e logo, logo, quando saem, já voltam pós-graduado em criminalidade. Então, o esforço que nós estamos fazendo no governo do Estado e na Secretaria é mudar o sistema prisional. E o primeiro passo para isto começa, sim, com a inauguração plena do presídio aqui, da penitenciária aqui de Canoas, que tem uma outra concepção da relação do Estado com o criminoso, com o apenado. Bom, território, bem como o senhor disse agora, um território fértil para as facções, por exemplo. E hoje em Porto Alegre a gente vê o confronto entre os bala na cara e o V7. Como é que a gente pode trabalhar essa questão que tem, né, assustado pela tamanha violência que esses grupos empregam? Começa lá no presídio, recrutando, e aí passa por questões até mesmo de inteligência. Seria essa a estratégia para chegar nesses grandes bandidos? A inteligência é fundamental, porque o que às vezes acontece? Você prende o soldadinho do tráfico lá na ponta, que é o chefe do ponto da droga, né? Mas logo, logo repõe, coloca o irmão dele, a mãe dele, o pai dele, o tio dele, enfim. Então, aí você prende e solta. Não é prende e solta, prende e vem alguém para o lugar. Então, na verdade, você não está conseguindo resolver só prendendo a ponta menos significativa do processo. É o vendedor lá da ponta e o grande traficante aqui atrás. Então, para chegar no grande traficante, tem que ter um trabalho de investigação, um trabalho de longo prazo, não é do dia para a noite. Na verdade, essas pessoas estão ocultas, né? Porque está na ponta lá que é visível. Então, é fundamental esse trabalho de informação. Ele é muito relevante e nós temos que combater, sim, o tráfico de drogas. Isso é um problema gravíssimo no nosso país. A origem do crime, 95% dos homicídios estão na droga, seja as brigas entre os traficantes, por disputa de espaço de venda de droga, né? Tal bairro, aquele lá, querer ocupar o espaço do outro, e seja, às vezes, até pela pessoa drogada que tenta arrumar algum dinheiro, muitas vezes o latrocínio, para comprar droga, e mata uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, infelizmente. Então, eu diria que 90 e pouco mais até que isso, dos homicídios e latrocínios tem a ver com a droga. A outra parte é o crime passional, isso é incontrolável, né? Como foi aqui o caso de Canoas, né? Sim, a gente teve esse relato um caso ontem, aqui. Né? Agora, na verdade, hoje estamos relatando. Agora eu quero te relatar outra coisa, que muitas vezes eu tenho idade demais para não esconder o que penso, entendeu? Eu me sinto autorizado a isso. Nós perdemos a guerra para o consumo. Nós, sociedade brasileira, entregamos os nossos filhos para a droga. Por razões que eu não vou aqui discutir, não é hora e nem temos tempo para isso. Verdade. Agora, eu às vezes vejo as pessoas mais críticas do governo, da brigada, da polícia, ou da insegurança. É uma vergonha, não tem segurança, não importa para ir na sala de baixo, ou para ir no restaurante, para ir no bar, ou para ir no parque, é uma vergonha. E saem dali e vão num ponto de droga comprar droga. O consumidor, com o maior respeito que eu tenho pelo consumidor, mas é um crime errado, não pode consumir droga, ele está alimentando esta cadeia econômica bilionária e criminosa. E isso se volta contra ele, contra toda a sociedade. Então, nós não podemos assistir impassíveis. E essa aí é uma tarefa da imprensa, das famílias, dos líderes, enfim, das religiões, das comunidades. Nós temos que combater o consumo da droga. Sim. Porque tudo nasce no consumo. E eu tenho dito até uma forte expressão, se nós parar de consumir cenoura, o produtor de cenoura vai à falência. Não tem mais para quem vender o seu produto. Se nós parar de consumir a droga, nós todos, sociedade brasileira, aliás, um problema do mundo, esse pessoal vai quebrar, eles vão falir, eles não vão ter mais mercado para os seus produtos. Então, nós não podemos abdicar de conscientizar, sobretudo os nossos jovens, mas todos os nossos cidadãos, consumir droga é alimentar esta cadeia criminosa e bilionária que gera violência e que gera
a criminalidade. Secretário, eu vou fazer um convite para o senhor, infelizmente o tempo acabou, mas deu gancho para uma outra conversa. Nós discutimos bastante esse tema aqui, porque somos uma universidade, somos uma televisão emissora educativa, então a gente discute muito se é uma questão de segurança pública, se é uma questão de saúde pública, enfim. Então eu vou deixar... de ambos. Vou deixar aqui o convite para que... E é de educação, é de cidadania, é de tudo. Para que a gente possa fazer esse debate numa outra oportunidade, falando especificamente sobre drogas, consumo e tráfico. Tá bom, secretário? Com o maior prazer, te agradeço muito, muito mesmo. Receber o secretário. Prazer vir aqui na UBRA, essa universidade da qual tanto nós nos orgulhamos do Rio Grande. Vi os números que tu apresentaste aqui no começo do programa. A UBRA é a grande UBRA, né? Uma UBRA é uma universidade que eu me orgulho muito de ter lecionado aqui, e milhares e milhares e milhares de gaúchos se orgulham de ter estudado aqui e ainda estudar aqui, muitos jovens. Então, parabéns à UBRA. Obrigado, e parabéns pelo teu programa. E parabéns pela abordagem destes assuntos que são tão relevantes. Segurança pública não é só tarefa do secretário da Segurança Pública. Claro que é minha, eu sou o principal responsável, mas é de todos nós. Bom. E a Constituição, para encerrar com uma frase, ela é muito sábia. Ela diz: segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. Muito bem. Secretário, eu vou transmitir o seu elogio para toda a nossa equipe, que afinal de contas não é o meu programa, é o nosso programa, é o programa de você que está em casa também, esse é o Conexão RS. Mais uma vez agradeço a gentileza em atender o nosso convite. Seja sempre bem-vindo, secretário. Muito obrigado. César Volto Schiller. aqui com o maior prazer.